Já parou para pensar em como um simples pensamento se transforma de fato numa ação? Hoje a gente vai desvendar essa espetacular rede de comunicação que é o nosso sistema nervoso. É como se a gente fizesse uma viagem, sabe? Começando no sistema como um todo e indo até as minúsculas moléculas que transmitem cada comando. Para a gente entender essa jornada, o nosso roteiro é o seguinte: a gente começa com um mapa geral do sistema, depois vamos ver como ele comanda tanto as nossas ações deliberadas quanto as automáticas. Na sequência, a gente mergulha de cabeça nos mensageiros químicos que fazem tudo isso acontecer e, por fim, vamos seguir o rastro de um sinal desde o cérebro até a contração de um músculo. Então, antes de mais nada, para rastrear qualquer mensagem, primeiro a gente precisa entender a supervia por onde ela viaja. Vamos começar então com a arquitetura geral do sistema nervoso. Como a gente pode ver aqui, a rede toda se divide em duas partes principais. De um lado, o sistema nervoso central, o famoso SNC, que é o cérebro e a medula espinhal. Ele funciona como o nosso centro de comando, sabe? É ele que processa as informações e toma as decisões. E do outro lado, o sistema nervoso periférico, o SNP, que é essa vasta rede de nervos que se espalha pelo corpo todo, levando as ordens do SNC e trazendo de volta as informações sensoriais. Ok. Agora, vamos focar no sistema nervoso periférico, que é a parte que de fato executa as ordens. A pergunta é: como ele consegue gerenciar tanto uma coisa consciente, tipo chutar uma bola, quanto algo totalmente inconsciente, como o coração continuar batendo sem parar? Pois é, o CNP tem duas equipes super especializadas. O sistema somático, esse é o nosso controle voluntário. É ele que comanda os músculos esqueléticos para cada movimento que a gente decide fazer. Enquanto isso, o sistema autônomo trabalha nos bastidores como um verdadeiro piloto automático, regulando funções vitais, como digestão, pressão arterial, frequência cardíaca, tudo isso sem que a gente precise nem pensar a respeito. E dentro desse sistema autônomo, existe uma dança constante. A divisão simpática é o nosso acelerador, que prepara o corpo para a ação em momentos de estresse. Pensa em adrenalina. Já a divisão parasimpática, por outro lado, é o freio, promovendo calma, repouso, digestão. Juntas, elas mantêm o que a gente chama de homeostase, aquele equilíbrio interno delicado que faz nosso corpo funcionar direitinho. Bom, já vimos a estrutura, mas como é que as mensagens passam de um neurônio para o outro ou para um músculo? A comunicação não é um toque direto, sabe? Ela precisa cruzar um espaço microscópico, e é ali que o sinal elétrico se transforma numa mensagem química. Essa junção crucial é a sinapse. É aqui, nesse espaço minúsculo, que a mágica da transferência de informação acontece, formando a base de todos os nossos pensamentos, sentimentos e ações. Olha, esse processo de transmissão é uma dança eletroquímica fascinante. Primeiro, um impulso elétrico, o potencial de ação viaja pelo neurônio e chega lá na pontinha. Essa chegada abre os portões para que o cálcio entre na célula. O cálcio, então, funciona como um gatilho, fazendo o neurônio liberar seus mensageiros químicos, os neurotransmissores, na fenda sináptica. Essas moléculas viajam por esse espacinho e se encaixam como uma chave na fechadura nos receptores da célula seguinte, passando a mensagem adiante. Agora, vamos colocar uma lupa nessas moléculas mensageiras, os neurotransmissores. De onde elas vêm, o que elas fazem e, tão importante quanto, como elas são desligadas. Vamos explorar o ciclo de vida completo dessas que são basicamente as moléculas da mente. Vamos analisar de perto algum desses mensageiros. A acetilcolina, que é vital para a contração muscular, é montada pela enzima colina-acetiltransferase. Já as catecolaminas, dopamina, noradrenalina e adrenalina, super importantes para o humor e para o estado de alerta, todas elas nascem do aminoácido tirosina. E para desligar o sinal das catecolaminas e também da serotonina, que vem do triptofano, o corpo usa duas estratégias principais. Ou a enzima monoaminoxidase, a MAO, as destrói, ou elas são recapturadas pelo neurônio para serem usadas de novo. Por fim, temos os aminoácidos, como o glutamato, o nosso principal acelerador cerebral, e o GABA, o nosso principal freio, que são, na maior parte, removidos por recaptação celular. Se a gente focar na acetilcolina, o ciclo de vida dela é muito elegante. Ela é sintetizada, liberada, age no receptor e quase que instantaneamente é destruída pela enzima acetilcolinesterase. E por que essa velocidade toda é tão crucial? É simples, para garantir que cada sinal seja um pulso bem distinto e preciso. Isso permite um controle muscular rápido e exato, em vez de uma contração contínua e toda descontrolada.
Então, o ponto-chave aqui é que desligar o sinal é tão vital quanto ligar. O sistema nervoso faz isso de 3 formas: degradação por enzimas, como a gente acabou de ver, difusão para longe da sinapse e reabsorção de volta para o neurônio para reciclagem, um processo que a gente chama de recaptação. E é exatamente nesse mecanismo de recaptação que muitos medicamentos, como os antidepressivos, atuam. Eles bloqueiam a remoção de neurotransmissores, como a serotonina, aumentando a disponibilidade dela na sinapse. Ok. Agora que a gente já entendeu as mensagens e os mensageiros, vamos juntar todas as peças. Como é que essa cascata de eventos moleculares se traduz em uma ação física, tangível, como a contração de um músculo? Bem-vindos à junção neuromuscular. Esse é o ponto final da linha para um comando motor. É uma sinapse ultra especializada onde um neurônio motor entrega sua mensagem final para uma fibra muscular ordenando que ela se contraia. É literalmente a ponte direta entre o sistema nervoso e o movimento. Olha só a sequência completa em ação. Um comando voluntário nasce lá no SNC e viaja por um neurônio motor. Chegando na junção neuromuscular, a liberação de acetilcolina provoca uma mudança elétrica na membrana do músculo. Esse novo impulso elétrico se espalha pela fibra muscular, libera íons de cálcio que estavam guardados e, pronto, aciona a contração. É a integração perfeita do controle neural com a fisiologia muscular. E o mais legal é que esse princípio não se limita aos músculos que a gente controla conscientemente. O sistema autônomo usa a mesma lógica para regular os músculos lisos dos nossos órgãos e o músculo cardíaco. A grande diferença está nos mensageiros. Em vez de usar só a acetilcolina para contrair, ele usa uma combinação de acetilcolina e noradrenalina para fazer um ajuste fino das funções, como, por exemplo, acelerar ou desacelerar o coração. Como o ganhador do Prêmio Nobel, Eric Kandels, destaca, mergulhar nesses detalhes moleculares não é só um exercício acadêmico, não. É o futuro da medicina. Entender como as sinapses funcionam em nível químico é a chave para tratar uma gama imensa de condições, da doença de Parkinson até a depressão. Nós traçamos o caminho de um sinal desde o sistema até a sinapse. E esse conhecimento todo é a base para o desenvolvimento de tratamentos para tudo, de ansiedade à esclerose múltipla. A questão que fica no ar é, ao manipular esses caminhos moleculares, será que um dia a gente vai ser capaz não só de tratar, mas talvez de curar, ou quem sabe até prevenir as doenças neurológicas?